1 Reis, capítulo 20. E Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todas as suas forças, e 32 reis, e cavalos, e carros havia com ele, e subiu e cercou a Samaria, e pelejou contra ela, e enviou à cidade mensageiros, Acabe, rei de Israel, e disse-lhe: Assim diz Ben-Hadad: a tua prata, e o teu ouro, são meus, e tuas mulheres, e os melhores de teus filhos, são meus. E respondeu o rei de Israel, e disse: Conforme tua palavra, ó rei, meu senhor, teu sou eu, e tudo quanto tenho. E tornaram a vir os mensageiros, e disseram: Assim fala Ben-Hadad, dizendo: Ainda que eu te tenha mandado dizer, tu me has de dar a tua prata, e o teu ouro, e as tuas mulheres, e os teus filhos. Todavia, amanhã a estas horas, enviarei os meus servos a ti, e esquadrinharão a tua casa, e as casas dos teus servos, e há de ser, que tudo o que for aprazível aos teus olhos, o meterão nas suas mãos, e o levarão. Então, o rei de Israel chamou todos os anciãos da terra, e disse: Notai agora, e vede como este busca mal, pois enviar a mim, por minhas mulheres, e por meus filhos, e pela minha prata, e pelo meu ouro, e não lhe neguei. E todos os anciãos, e todo o povo lhe disseram: Não lhe des ouvidos, nem consintas. Pelo que disse aos mensageiros de Ben-Hadad: Dizei ao rei, meu senhor, tudo o que primeiro mandaste pedir a teu servo farei, porém isto não posso fazer. E foram os mensageiros, e lhe tornaram com esta resposta. E Ben-Hadad enviou a ele, e disse: Assim me façam os deuses, e outro tanto, que o pó de Samaria não bastará para encher as mãos de todo o povo que me segue. Porém o rei de Israel respondeu, e disse: Diz ele, não se gabe quem se cinge, como aquele que se discinge. E sucedeu que, ouvindo-lhe esta palavra, estando bebendo ele, e os reis nas tendas, disse aos seus servos: Ponde-vos em ordem contra a cidade. E eis que um profeta se chegou a Acabe, rei de Israel, e lhe disse: Assim diz o Senhor, viste toda esta grande multidão? Eis que hoje te entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. E disse Acabe: Por quem? E ele disse: Assim diz o Senhor, pelos moços dos príncipes das províncias. E disse: Quem começará a peleja? E disse: Tu. Então, contou os moços dos príncipes das províncias. E foram 232, e depois deles contou todo o povo, todos os filhos de Israel, 7.000. E saíram ao meio-dia. Ben-Hadad estava bebendo, e embriagando-se nas tendas, ele e os reis, os 32 reis, que o ajudavam. E os moços dos príncipes das províncias saíram primeiro. Ben-Hadad enviou alguns, que lhe deram avisos, dizendo: Saíram de Samaria uns homens. E ele disse: Ainda que para a paz saíssem, tomai vivos, e ainda que a pelejas saíssem, vivos os tomai. Saíram, pois, da cidade os moços dos príncipes das províncias, e o exército que os seguia, e eles feriram cada um o seu homem, e os sírios fugiram, e Israel os perseguiu. Porém Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo, com alguns cavaleiros. E saiu o rei de Israel, e feriu os cavalos, e os carros, e feriu os sírios com grande estrago. Então, o profeta chegou-se ao rei de Israel, e lhe disse: Vai, e esforça-te, e atenta, e olha o que has de fazer, porque, no decurso de um ano, o rei da Síria subirá contra ti. Porque os servos do rei da Síria lhe disseram: Seus deuses são deuses dos montes, por isso, foram mais fortes do que nós, mas pelejemos com eles em campo raso, e por certo, veremos se não somos mais fortes do que eles. Faze, pois, isto: tira os reis, cada um do seu lugar, e põe capitães em seu lugar, e numera outro exército, como o exército que caiu de ti,
e cavalos como aqueles cavalos, e carros como aqueles carros, e pelejemos com eles em campo raso, e veremos se não somos mais fortes do que eles. E deu ouvidos à sua voz, e assim fez. E sucedeu que, passado um ano, Ben-Hadad fez revista dos sírios, e subiu a Feca, para pelejar contra Israel. Também dos filhos de Israel, se fez revista, e, providos de víveres, marcharam contra eles, e os filhos de Israel, acamparam-se defronte deles, como 2 pequenos rebanhos de cabras. Mas os sírios enchiam a terra. E chegou o homem de Deus, e falou ao rei de Israel, e disse: Assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram: O Senhor é Deus dos montes, e não Deus dos vales. Toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. E 7 dias estiveram estes, acampados defronte dos outros. E sucedeu, ao 7º dia, que a peleja começou, e os filhos de Israel feriram dos sírios 100.000 homens de pé, num dia. E os restantes fugiram para Feca, a cidade, e caiu o muro sobre 27.000 homens que restaram. Ben-Hadad, porém, fugiu e veio à cidade, andando de câmara em câmara. Então lhe disseram os seus servos: Eis que já temos ouvido que os reis da casa de Israel são reis clementes. Ponhamos, pois, panos de saco aos lombos, e cordas às cabeças, e saiamos ao rei de Israel. Pode ser que guarde em vida a tua alma. Então cingiram panos de saco aos lombos, e cordas às cabeças, e vieram ao rei de Israel, e disseram: Diz o teu servo Ben-Hadad: Deixa-me viver. E disse ele: Pois ainda vive. E meu irmão, e aqueles homens tomaram isso por bom presságio, e apressaram-se em apanhar a sua palavra, e disseram: Teu irmão Ben-Hadad vive. E ele disse: Vinde, trazemo. Então Ben-Hadad saiu a eles, e Acabe o fez subir ao carro. E disse ele: As cidades que meu pai tomou de teu pai, tas restituirei. E faze para ti ruas em Damasco, como meu pai as fez em Samaria. E eu, respondeu Acabe, te deixarei ir, com esta aliança. E fez com ele aliança, e o deixou ir. Então um dos homens dos filhos dos profetas disse ao seu companheiro: Pela palavra do Senhor, ora, fere-me. E o homem recusou feri-lo. E ele lhe disse: Por que não obedeceste à voz do Senhor? Eis que, em te apartando de mim, um leão te ferirá. E, como dele se apartou, um leão o encontrou, e o feriu. Depois encontrou outro homem, e disse-lhe: Ora, fere-me. E feriu aquele homem, ferindo-o e vulnerando-o. Então foi o profeta, e pôs-se perante o rei no caminho, e disfarçou-se com cinzas sobre os seus olhos. E sucedeu que, passando o rei, clamou ele ao rei e disse: Teu servo saiu ao meio da peleja, e eis que, desviando-se um homem, me trouxe outro homem, e disse: Guarda-me este homem, se vier a faltar, será a tua vida, em lugar da vida dele, ou pagarás 1 talento de prata. Sucedeu, pois, que, estando teu servo ocupado de uma e de outra parte, entretanto, desapareceu. Então o rei de Israel lhe disse: Esta é a tua sentença. Tu mesmo a pronunciaste. Então ele se apressou, e tirou a cinza de sobre os seus olhos. E o rei de Israel reconheceu que era um dos profetas. E disse-lhe: Assim diz o Senhor, porquanto soltaste da mão o homem que eu havia posto para destruição, a tua vida será em lugar de sua vida, e o teu povo em lugar do seu povo. E foi-se o rei de Israel para sua casa, desgostoso e indignado, e veio a Samaria.